Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, aprendendo a identificar zonas de suporte, resistência, rompimentos, tendências e também padrões de candle. O meu objetivo aqui é ajudar você a adquirir mais confiança e mais assertividade ao fazer os seus trades. Então, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e também deixar o seu like. Vamos começar aqui então com EURUSD. EURUSD chegando no topo máximo aqui, ó. Tendência de alta seguindo aqui. Tendência estreita, né? Ó, aqui embaixo a gente teve uma acumulação acontecendo, né? Deixa eu deixar marcado aqui, ó. Acumulação. Tá participando então o gráfico, tá? Participando. Tentou voltar, né? Foi lá, tocou já na nossa região alvo. Já retornou o movimento vendedor. Isso sim sinaliza, né, que a presença dos vendedores está muito forte aqui. Certo? Olha lá. Tem até um paviozinho também como parâmetro, né, que a gente pode considerar para fazer uma venda. A gente vai aguardar, tá? Ó, quando ele surgiu, né, quando ele saiu dessa acumulação, olha só, ele faz um throwback, tá? E aí ele inicia essa tendência estreita de alta. Repare, né, que ele corrige aqui, tá? Aí ele continua, aí ele faz uma pequena correção, né? Aí ele continua de novo. E ele vai desenhando, né, esse canal aqui, ó, estreito, tá vendo? A gente faz outra correção aqui. Aí ele tenta retornar daqui, não consegue. Aí vai de novo, tá? E agora ele tá indo, tá, pessoal? Quer ver? Ó, se ele dá uma recuada, a gente pega ele, tá? Então nós temos dois momentos aqui para fazer a operação, né? O momento de compra, que é o que a gente perdeu aqui, né? Que ele já saiu correndo para lá, né? Para alcançar a extremidade. E o momento de venda, né? Então se a gente não vai pegar na compra, com certeza é venda, tá? Ó, aí ele está fazendo uma força, né, para romper a região, certo? Ó, e aqui a gente percebe que existe um fundo, tá? Pode segurar ele, ó. Uma região de bipolaridade, tá? Então vamos ver então o que ele pretende apresentar para nós. Ó. Segurou, venda, tome venda, tá? O porquê que nós estamos efetuando uma venda aqui, né? Pelo seguinte, aqui é um preço que foi respeitado lá no passado, né? O ativo estava super valorizado aqui. Então, quando ele está muito valorizado, os vendedores fazem lucro, tá? Então aqui a gente tem que pensar como um vendedor, tá bom? Vou abrir de novo o EURUSD. Ó, tomamos um loss, né? Porque ele fez mais um. Olha onde ele foi preencher, né? Nós tínhamos aí alguns pips de espaço e a gente nem acreditava, né? Que ele ia fazer um candle assim só para preencher aquele espacinho minúsculo, né? Tem muitas análises que a gente faz que esse espaço aqui não significa nada. Simplesmente o candle chegando numa região, bateu o contexto, você entrou, você já praticamente com um espaço desse aqui, você não precisa considerar preenchimento.
Mas aqui ele fez questão, o candle fez questão de preencher aquele espacinho que estava faltando, tá? Então a gente vai, ó, quem sabe não aparece um combo aqui pra gente fazer, né? Vamos ver. Ó, não me convenceu, tá? Não me convenceu para mim fazer um combo. Então vamos continuar analisando. Aqui a gente analisa, né? Ó, recuperamos o loss, né? Com essa vitória, por causa desse preenchimento. Aqui a gente analisa o antes, o durante e o depois. Ó, aqui, o que está acontecendo aqui, pessoal? Um final de movimento, tá? Então, ainda sim, tá? A gente pode acreditar que o gráfico vai continuar comprado. Augusto, mas ele quebrou a estrutura. Ele quebrou a estrutura aqui, né? Quebrou a estrutura de marcação nossa, né? Mas ainda assim, a gente analisando, né, através do price action, né, do movimento do preço, o preço em ação, a gente continua entendendo que ele tem muito mais ainda para estar alcançando, né? Perfeito, ó. Então já estamos na frente, né? Vamos lá, Euro USD novamente, que ele tá dando mole pra gente, né, pessoal? Euro USD tá dando mole para nós, tá? Ó, aqui eu já vou fazer uma compra. Eu vou fazer um combo aqui, tá? Perfeito. E teria uma vitória melhor do que essa, né? A gente pegou ele desprevenido aqui e fez o lucro. Tá bom? Então, pessoal, vamos finalizando aqui, tá? Hoje é sexta, né? Então, assim, sexta-feira, às vezes o gráfico não está do jeito que você queria, mas ele sempre faz o mesmo movimento. Então, né, você precisa entender que mesmo que quando não está como você quer, ele vai respeitar sempre do mesmo jeito. Ele vai fazer sempre a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, né, pelo nosso loss. Né? O que fez a gente tomar o loss? Vou tirar essas linhas aqui, né, para não atrapalhar a gente. Ó. Opa, não era essa, né, mas tudo bem. Vamos aproveitar e tirar também. Ó. Então, analisando o macro, né, o que a gente enxerga no macro? Macro, né, nós temos aqui o gráfico andando de lateral, ó, tá vendo? E aqui ele fazendo uma participação pública, ok? Né? Possivelmente para alcançar
o preço máximo aqui. Visão macro é essa, tá? Para quem não sabe o que é o macro, está chegando pela primeira vez no canal, né? Aqui é análise macro. Análise macro. Significa que o gráfico nós estamos analisando em movimento primário. Tá? E o que o movimento primário significa? É aquele que é primeiro, que vem primeiro, é aquele que você tem que bater o olho primeiro na sua análise. Tá? Entender se o gráfico está subindo, se ele está descendo ou se ele está em lateralização. Tá bom? Beleza. Depois vem os movimentos secundários, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um movimento secundário. Tá? Então você faz uma análise secundária aqui. Tá? O que é uma análise secundária? É aquele movimento que você analisa que ele vem em segundo lugar. Tá? O macro é em primeiro, depois em segundo. E aqui, onde a gente operou, o que ele estava fazendo aqui? O que nós precisamos fazer aqui? Uma análise terciária. É a terceira análise que a gente faz dentro do movimento em geral, tá? Então, eu escrevi errado aqui, mas você já entendeu, né? Então, a análise terciária, ela está dentro da secundária, que está dentro da primária, tá bom? E é isso que você tem que ter quando você entra no gráfico. Beleza, sei o que o macro está fazendo, sei que o movimento secundário também está fazendo e identifiquei o terciário. Ok? Aí aproximando aqui, ó, o que a gente percebe, né? Vamos fazer entradas baseadas em movimento do passado. Então a gente volta para buscar. Tem aquela análise que a gente faz no presente, né? Que a gente aproveita aquele momento ali, o contexto está batendo, você faz no presente utilizando poucos minutos de candle, e existe a análise que a gente faz utilizando horas ou até dias. Então, nesse caso, eu precisei buscar horas e dias atrás para poder entender aonde eu faria a minha melhor operação. Tá? E o que nós encontramos aqui, pessoal? Duas lindas resistências sendo formadas, né? Vamos lá? Então, a resistência 1, uma resistência 1 e outra resistência 2. Ok? Bati lá, falei, vou marcar um que está mais próximo e também vou deixar 2, porque quem sabe ele não respeita também. E repare aqui, ó, quando ele chegou aqui, ele chegou intencionalmente tentando buscar 2. Ó. Esse pavio já mostrou. O que está querendo dizer aqui? Eu vim para romper, mas não deixaram romper, tá bom? Por quê? Isso aqui é tudo vendedor, pessoal. Tudo vendedor agindo aqui, ó, tá? Empurrando o preço para baixo. Então, candle era comprador, daqui a pouco finalizou com o vendedor negando, né? Ou falhando mais de 50% do movimento que ele estava querendo fazer ali, né? Ele queria terminar preenchido, né? Então, rejeitou. O que aconteceu aqui? Houve uma rejeição quando o candle tentou chegar na resistência 2. Beleza, todos esses elementos você tem que ter marcado ali bem fixo na sua mente antes de apertar o botão. Tá? E aí o que a gente fez? Se houve uma rejeição, se houve um conflito vendedor aqui e impediu que o candle chegasse até lá, esse é o preço máximo da resistência 1, então eu vou fazer minha venda. Tá? E aí aconteceu algo muito interessante que na maioria das vezes não acontece, tá? Esse candle que apareceu aqui, ele foi simplesmente para preencher
esse espacinho que você está vendo aqui, ó. Não tem um espacinho bem pequeno? Deixa eu colocar em branco aqui para você, ó. Ó. Tem um espaço tão pequeno aqui, né? Vamos lá. Ó. Tem um espaço tão pequenininho aqui que ele simplesmente apareceu só para preencher esse espaço, tá? E olha só, vendedor ainda agindo aqui, ó. Vendedor não deixou o candle invadir essa região e vendedor ainda tentou empurrar o candle para baixo daqui, tá? Então os compradores, podemos dizer aqui que eles deram o último suspiro, né? Então vamos falar último suspiro, preenchimento, entenda como você achar melhor, tá? Vamos colocar aqui uma seta branca para facilitar a nossa vida, porque ele é muito pequeno, né? Então aqui, ó, nós temos um candle de preenchimento e também ele é considerado, né, como um candle de final de movimento. O pessoal, eu tô tentando ser o mais rápido possível aqui, tá? Mas aqui está escrito final, tá bom? Mas vamos deixar mais perfeito, né? O nosso... Peraí, só um instante. Ó. Então é essa letra aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, final. Tá? Vamos ver se vai caber aqui. Beleza, um candle final de movimento. Tá bom? Então quando acontece isso num preço máximo, é um preenchimento combinado com o final de movimento. E você viu que os vendedores já tentaram rebater o candle anterior. E você viu que houve conflito também, mesmo preenchendo ali a região, e que os vendedores já praticamente dominaram aquele cenário, você faz a sua venda, tá? Então lembra que eu sempre falo para vocês, nem sempre, grave isso, tá? Principalmente você está começando agora. Sempre o loss é culpa sua. Nem sempre o loss é culpa sua. Às vezes o loss é um ajuste que você precisa fazer. Às vezes o loss ele apareceu ali para te mostrar, olha, realmente o gráfico não está dentro do teu alcance e você não tem controle sobre a grana que é injetada aqui, então simplesmente houve mais um cenário que ganhou naquele momento ali o movimento por causa de muito dinheiro investido, e aí agora é o momento certo de você poder fazer o seu lucro. Então naquele momento parecia ser, mas você já aproveitou. E depois daquele outro momento você simplesmente confirmou e, né, empatou ali, tirou o teu prejuízo, tá? Então, tirar prejuízo é vitória para você. Se você conseguir entender o prejuízo que você tomou e fazer o lucro para reverter a situação, é lucro. É melhor que uma vitória, tá? Você aprender a reverter a situação, tá? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Logo em seguida, aparece um candle majestoso de venda. Tá bom? Um candle majestoso de venda engolfando o movimento anterior, né? Então temos um engolfo aqui, padrão de engolfo acontecendo. Ó. Candle de tendência. Ou seja, formando um contexto de engolfo. Tá? Porém, pessoal, nós estávamos em uma tendência estreita de alta, tá bom? A tendência era estreita. E
essa tentativa de busca do candle aqui, nessa resistência 2, ela não me convenceu, tá? Então o que eu fiz? Eu fiquei de fora de fazer uma continuidade. Se tivesse feito a continuidade, teria vencido, né? Né? Mas aqui, pessoal, a gente só aguardou para formar um novo contexto. Eu falei assim, esse gráfico ele pode voltar do nada para cá e preencher o que faltou de preencher, tá? Porque estava em uma tendência estreita de alta, tá certo? Então, o que a gente fez logo em seguida? Aguardou mais um elemento aparecer. E aqui, nesse novo elemento, a gente entende. Ó. Vou colocar assim para ficar mais fácil. Agora, nosso operacional, né? Ó, suporte e resistência. Tá vendo? Agora o nosso contexto gráfico, ele não precisa ser mais buscado no passado. Essa operação que eu fiz agora aqui, ó, nessa parte aqui, ela já é analisando o presente, tá? É esse elemento, que é uma tendência de alta. Vamos lá. Primeiro elemento. Tendência estreita de alta, tá? E aqui é um suporte, tá? Então, primeiro elemento, tendência estreita de alta. Segundo elemento, suporte. Terceiro elemento, resistência, tá? Quarto elemento, um padrão final de movimento, tá? Engolfo e já final de movimento, né? Então, olha só, pessoal, como que bate a matemática, né? Ó. Olha só. Pensa comigo. A tendência está estreita de alta. Os compradores têm interesse em chegar na resistência 2 aqui em cima. Né? Tiveram uma rejeição enorme aqui. Fizeram um preenchimento no preço máximo. Beleza. Aí apareceu um engolfo. Ok? Onde a gente teve a vitória, certo? Aí eu falei assim, vou ficar de fora. O que eu estava esperando? Eu estava esperando, se é realmente um engolfo de verdade, esse gráfico vai explodir para baixo. Tá? Se fosse um engolfo fortíssimo, sabe o que aconteceria aqui? Isso, ó. Vai voltar, vai até 100% dessa tendência aqui, ou até 50% dela. Entendeu? Então, resumindo aqui, pessoal, o que aconteceu? Fez um engolfo, mas logo um final de movimento, justo no suporte. Aqui era uma resistência que ele deixou, no micromovimento. E deixou um engolfo no suporte. Tá? O que eu fiz? Entrei comprado. Por quê? Esse engolfo não foi tão forte assim, porque já apresentou um final de movimento parando no suporte aqui. Tá? Então eu entrei. Aí eu estava tão confiante pelo gráfico não ter descido de uma vez para cá, que na hora que eu vi esse candle, tá? A gente teve a vitória aqui. Na hora que eu vi esse candle, nós fizemos um combo. Tá? Olha aqui, na hora que ele desceu até aqui, eu peguei ele aqui, ó, abaixo de 50% desse candle. Porque eu estava confiante, tá? Eu queria que o gráfico voltasse para cá, mas não foi isso que aconteceu. Mas nesse momento, ainda assim dava tempo de fazer isso, tá? Então eu queria que o gráfico fizesse assim, ó. Não foi do jeito que eu quis, né?
Eu queria que terminasse um candle comprador aqui e preenchesse aqui, onde ele veio buscar, tá? Mas não foi do jeito que eu quis, né? Então, eu estava tão confiante que eu fiz essa entrada. Então, aqui a gente realizou um combo. Eu coloquei em risco o nosso capital, tá? Para bater a meta logo, tá? Combo. O que é um combo, Augusto? O combo é uma sequência. É quando você entendeu o que o gráfico está fazendo, você simplesmente tenta imitar o movimento dele, tá? Então, fizemos uma entrada aqui e outra aqui com margem extra para já bater a meta e finalizar o dia, tá bom? Então o combo ele é uma combinação de entradas, tá? Mas não vai sair, né? Não vai sair fazendo combo aí à torta e de direita, né? Jogando aí 6, 7 combos um seguido do outro, porque vai ter uma hora que você vai quebrar a cara. Não é desse jeito que funciona, tá? É a análise que você fez, você está tão seguro naquela análise que você simplesmente arrisca mais outra ali só para tirar uma casquinha, tá? E também sem esse negócio de tentar recuperar, né? Colocar duas entradas ali para recuperar loss, tá, pessoal? Porque se você erra, você toma stop, né? Você viu que minhas entradas são precisas e eu arrisco o mínimo possível do meu capital, né? Porque se der errado eu recupero. Porque eu sou uma pessoa voltada mais no quê? Na análise, tá? Eu confio no desenho que eu estou vendo, tá? Igual ontem mesmo, o Carlos me questionou, né? Augusto, você usa Fibonacci? Né? Eu falei assim, ó, meu estilo, Carlos, não é usar Fibonacci, tá? Se você quiser aprender, vai ter que procurar outra pessoa para poder te ensinar como que usa, que jeito, qual o melhor cenário para usar. Eu gosto de analisar o gráfico nu e cru, porque eu me atraio pelos desenhos que são formados. Eu aprecio o desenho que está sendo formado ali pelos movimentos financeiros, né? Então é o meu estilo. Eu aprendi a gostar desse estilo e eu estou lapidando ele. Ele está em processo de lapidação. Então eu sou uma pessoa que opera opções analisando o desenho. Eu marquei aqui? Marquei, mas se eu pudesse eu não marcaria nada. Tá? Eu marco para facilitar a vida de vocês, né? E tem operações no passado que você tem que, né? Você tem que marcar, senão você não vai ter precisão de acertar, né? Mas se eu pudesse, eu trabalharia sem marcação nenhuma e muito menos também sem indicadores também, tá? Então, é isso. Então, a minha especialidade é essa, né? Então, aprenda a identificar qual a sua especialidade, né? O que você gosta mais de fazer no gráfico? Pega aquele modelo e vai lapidando, vai arrancando lasca até ele ficar, né, mais preciso possível, né? Que com certeza você vai encontrar sua consistência, tá bom? Pessoal, é teste de volume aqui também, né? O Carlos disse que estava muito baixo da última vez, eu fui lá e ampliei um pouquinho nas configurações do computador, né? E depois vocês não se esqueçam aí, você que está ouvindo o vídeo, dá sua nota de 1 a 10 se o áudio tá bom, tá? Carlos, eu sei que você vai estar assistindo, né? E você depois aí também dá a nota, vê se melhorou. Se não melhorou, vou lá e mexo de novo para o próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Não se esqueça, tá? Se não é inscrito, se inscreva, deixa teu like e ativa o sininho para receber notificações. Até o próximo vídeo.